E Jesus fala em Mateus que o reino dividido não pode subsistir. E do que o seu coração está cheio, você acaba falando. E o que você fala provoca as divisões. Pode tomar o seu assento, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever a esse povo. Suplico-vos, queridos irmãos. É muito importante quando você lê a Bíblia, você entender o sentido de cada palavra. O que é suplicar? O que é suplicar? É pedir? O que é suplicar? Me dá um sinônimo. Implorar. Muito bem. Muito bem. Às vezes você está vendo uma notícia no jornal e fala assim: o fulano suplicou pela vida, mas mesmo assim o cara não teve misericórdia, foi lá e matou. Ele implorou pela vida, suplicou. O apóstolo Paulo começa o versículo 10 falando o seguinte: eu suplico, eu imploro. E quando é que você não pede, você implora? Quando é tão importante que não dá tempo para pedir, você vai direto para implorar. Você implora pelo amor de Deus. É quando é muito importante, é quando faz muita diferença para você. E ele deixa claro que ele está suplicando e fala: eu suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar no lugar do apóstolo Paulo aqui. O cara já era de respeito, grande escritor, filósofo, apóstolo da igreja. Ele era o maior missionário de todos os tempos, estava encabeçando a abertura de igrejas em toda a Ásia Menor, Europa, estava abrindo tudo quanto é lugar. E ele escreve uma carta implorando em nome de Jesus. Assim, suplico-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se hoje eu uso essa expressão 2000 anos depois, você entende que eu estou desesperado? Imagina 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo falando: pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu estou implorando. Sabe o que ele vai implorar? Que vocês concordem uns com os outros no que falam. Ou seja, que vocês estejam em concordância naquilo que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Geralmente as divisões entre um povo, um grupo que deveria estar unido, começa pelo que fala. E a gente fala, a boca fala do que o coração está. Então a matemática é essa aqui, ó. O nosso coração se enche pelo que a gente vê e escuta. A audição e visão determinam o que enche o nosso coração. Aquilo que você vê e escuta o tempo todo manda informação, manda todo o conteúdo do seu coração. E do que o seu coração está cheio, você acaba falando. E o que você fala provoca as divisões. Está comigo aqui? O apóstolo fala assim: eu imploro, em nome de Jesus, que vocês comecem a concordar, se ponham em acordo no que falam. Ou seja, que vocês comecem a ver e escutar a mesma coisa, para ter o mesmo sentimento no coração e quando forem falar, falarem a mesma coisa. Então o apóstolo está falando: se vocês, cada um escuta uma coisa, cada um vê uma coisa, cada um tem um sentimento diferente no coração, na hora de falar, cada um vai falar uma coisa. Eu posso puxar vários assuntos polêmicos aqui, que agora cada um vai ter uma opinião diferente. Ou seja, nós estamos aqui, no mesmo ambiente. Acredito que todos ou quase todos seguem o mesmo Deus, querem a mesma coisa, mas existem coisas que nos dividem. Existem assuntos que se eu puxar agora, eu falo: opa, eu não. Não, você sim, eu não. Aí começa a dividir. Por quê? Porque apesar de nós termos a mesma crença, a gente escuta e vê coisas diferentes a vida toda.
Então o meu coração está cheio de uma coisa que o teu coração não está. O coração dela está cheio de uma coisa que o dela que não está. E por aí vai. Então na hora de falar, tem discordância. Na hora de falar, tem divisão. E Jesus fala em Mateus que o reino dividido não pode subsistir. E ele, quando está explicando isso, ele está falando o seguinte: estavam acusando ele dele ser diabo, dele ser Beelzebu. Você imagina, se acusar o homem mais perfeito do mundo, mais santo, irrepreensível, de ser diabo, imagina o que vão acusar a gente, que erra. A gente erra mesmo. E tem ser humano que faz até concorrência com o diabo. Tem ser humano que é tão ruim que o diabo olha assim: rapaz, trabalho bonito, hein? Eu vou me aposentar um tempo, vou deixar você trabalhando, que está melhor do que eu, né? E uma coisa interessante dessa passagem, Paulo começa suplicando para que eles concordem no que falam, para que não haja divisões, porque o reino dividido não vai subsistir, ou seja, não vai ficar de pé. Você quer saber se uma empresa vai dar certo? É ver se eles veem e escutam a mesma coisa, têm o mesmo sentimento no coração e acabam falando a mesma coisa. Essa empresa vai para frente. Pode não ter resultado hoje, é questão de tempo para arrebentar no mercado. Quer ver se uma família vai para frente, se um casamento vai dar certo? É que o marido e a mulher veem a mesma coisa, escutam a mesma coisa, enchem o coração do mesmo sentimento e quando falam, eles estão em concordância. Geralmente quando o homem está numa vibe, a mulher está num outro pensamento, é porque eles estão vendo coisas diferentes, escutando coisas diferentes. É por isso que quando eu faço um curso, quando eu vou numa conferência, eu levo a Janine comigo, minha esposa. Porque senão eu volto todo, olha, nós vamos começar agora a fazer tal coisa, porque eu estou empolgado, porque eu acabei de voltar de uma conferência de 3 dias, escutando um monte de coisa. E ela falou assim: peraí, eu estou cheio de criança para criar aqui, você vai inventar história. Não. Mas se ela foi comigo, ela volta com o mesmo sentimento. E quando a gente fala em concordância. Então por que tem tanta divisão entre nós, que deveríamos ser um só povo? Porque a gente fica a vida toda escutando e vendo coisas diferentes. Nós não temos a mesma fonte. Se tivéssemos a mesma fonte, escutaríamos e ouviríamos as mesmas coisas, nosso coração seria alimentado do mesmo sentimento e na hora de falarmos, falaríamos em concordância. Mas o apóstolo Paulo vai complicar mais ainda. Estou lendo na versão King James atualizada. Antes, sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aqui fica bem mais difícil. Porque o apóstolo Paulo está implorando em nome de Jesus que a gente seja totalmente unido, tenha a mesma disposição mental, muito difícil, e tenha o mesmo parecer, mais difícil ainda. Por que é mais difícil ainda? Porque, por exemplo, eu trago uma pessoa que nós somos do mesmo grupo, seja uma empresa, uma igreja, um grupo de trabalho, nós somos o mesmo grupo aqui, todo mundo está todo dia juntos. Aí eu trago uma pessoa que não trabalhou com vocês trabalharam o tempo todo, essa pessoa está arrebentada fazendo um monte de besteira na rua, e aí estava usando droga, se prostituindo, fazendo um monte de besteira. Eu pego essa pessoa, trago para dentro, coloco na mesma posição que vocês estão. Primeiro que vai acontecer, vai ter um grupo que vai se revoltar. Eu falo assim: estou fazendo tudo certinho, essa pessoa chega aqui toda arrebentada, levou a vida que queria, agora vai estar aqui junto comigo na mesma posição. É igual o irmão mais velho do filho pródigo. Peraí, eu fiz tudo certo, ele que sai e se rebela, ele que gasta o dinheiro, quando volta vai ser recebido igual eu sou recebido? Essa é a revolta do irmão mais velho, do filho pródigo. E a gente às vezes é assim. A gente não consegue aceitar a mudança dos outros. Mas por que uns se rebelaram e a pessoa que trouxe achou que ele deveria estar ali? Provavelmente essa pessoa que trouxe foi muito perdoada. E a Bíblia diz que quem é muito perdoado, muito ama. Então, quanto maior foi o seu pecado, o seu erro no passado, e maior foi o perdão de Deus por você, ou para você, maior é o seu amor. Então você se coloca no lugar daquela pessoa e fala: eu já fui aquele mendigo, eu já fui aquele drogado, eu já fui aquela prostituta, eu já fui aquela pessoa que enganava. Agora
eu tenho misericórdia, eu consigo ter amor por essa pessoa. Porque eu já fui aquilo, ou seja, eu já fui perdoado disso, eu quero que o máximo de pessoas sejam perdoadas. Então ter o mesmo parecer é difícil porque nós não temos a mesma história, nós não temos o mesmo nível de perdão. Tem gente que falhou pouco, tem gente que falhou muito. Então quem falhou pouco nunca vai entender a misericórdia que o cara que falhou muito e foi perdoado exerce na vida dos outros. Vai achar, isso é um bobão, não vê que a pessoa levou a vida que quis, mas não importa o que a pessoa fez, ele está fazendo porque ele não consegue não ser misericordioso, porque ele experimentou a misericórdia. Ele não consegue deixar de amar porque ele experimentou o amor através do perdão de Jesus. Então é muito difícil ter o mesmo parecer, porque mentalmente, psicologicamente falando, nós temos registros mentais diferentes. Nós pensamos diferente, nós tivemos experiências de vida diferentes. Como nós teremos o mesmo parecer? É muito difícil o que o apóstolo Paulo está pedindo aqui. Ele quer que a gente seja unido em tudo. É muito difícil. Tem gente que está aqui que acha que ganhar muito dinheiro é pecado. Tem gente que acha, não, ganhar dinheiro é prosperidade do céu. Como é que a gente vai ser unido em tudo se a gente não consegue nem concordar em aspectos que a Bíblia fala o tempo todo? Vamos conversar sobre salvação. Como é que é salvação? Morre e vai para onde? Cada um que entende da Bíblia vai ter uma teoria diferente. Jesus vai vir das nuvens ou a gente vai morrer, vai ser arrebatado? E cada um vai ter uma teoria diferente. A gente não consegue nem sequer concordar nas coisas mais recorrentes da Bíblia. Falar em línguas pode ou já é coisa do passado? Existem profetas nos dias de hoje ou profetas é só da Bíblia? Nós vamos ficar discordando aqui, cada um vai ficar falando uma coisa. A gente pode ir para coisas mais naturais também. Pode segundo casamento ou não pode? Porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo. Pode ou não pode? Vamos ficar aqui discutindo o dia todo, cada um dando um parecer diferente, sim ou não? Como é que pode a gente ter uma só fonte e termos parecer diferente e não sermos unidos e estarmos em discordância quando falamos? Ah, já sei. Porque, na verdade, a palavra não tem sido a nossa fonte. Ela tem sido só um livro de consulta. Não tem sido o GPS, tem sido só uma consulta. Deixa eu dar uma consultada para ver se pode. Porque se fosse a fonte do que a gente escuta, do que a gente vê, todos aqui estariam pensando iguais. E ninguém, a Bíblia diz que ninguém consegue impedir um povo que pensa igual. Ninguém. Seríamos invencíveis. Atos capítulo 4, versículo 31 e 32 diz assim. Atos capítulo 4, 31 e 32, vou ler na versão NVI agora. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma só era a mente e o coração. De todo mundo que creu, todo mundo tinha a mesma mente, ou seja, os mesmos pensamentos e as mesmas intenções. Coração. Coração aqui está falando de intenção, mente está falando de pensamentos. Imagina você ter uma multidão de pessoas que pensam igual e têm as mesmas intenções. Intenção do coração é uma coisa que ninguém consegue saber, somente Deus. Eu não sei qual é a intenção do seu coração. Você pode, com as suas atitudes, demonstrar uma coisa, mas a intenção do seu coração é completamente diferente.